Vida e Saúde de volta. Estamos falando sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Dr. Diego Ferreira conosco, ele que é psicólogo, está nos ajudando aqui na compreensão, e o Dr. César também sempre traz aqui a sua contribuição na construção de uma saúde uma saúde mental mais ampla. Vem para cá porque a gente falou bastante sobre o que é o transtorno, quais são as coisas menos óbvias a respeito dele, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre as causas que não são muito bem compreendidas, doutor Diego. Porque a gente, por exemplo, genética, eu fico pensando, né? Se é genético, por que no passado não se tinha tantas pessoas com o diagnóstico? Porque não se conhecia, não se tinha elaborado o transtorno, né, sistematizado, ou porque hoje em dia nós temos mais pessoas mesmo? No passado existiam as pessoas com TDAH. Infelizmente, o que não se existia era um olhar criterioso para o fechamento de um diagnóstico diferenciado. Entendi. Eu penso que todas as pessoas acima dos 50 anos se lembram ou têm na memória de algum coleguinha atrás da porta, no colégio, algum coleguinha que era taxado de uma forma pejorativa por não conseguir compreender. Irreverente, inquieto. Ele estava ali, que reprovava. Entretanto, não tinha o apoio adequado, não tinha o olhar adequado. Em relação a um predominante desatento, ele vai ter o que nós chamamos de velocidade de processamento rebaixada. Então, ele vai precisar de mais tempo, ele vai precisar de um ambiente no qual não tenha tantos distratores, ele precisará ser colocado ali nas primeiras carteiras. O senhor acha que todo TDAH precisa de terapia, doutor? Todo TDAH ele precisa de terapia, é fundamental o processo terapêutico. Dentro do processo terapêutico, ele pode aprender a lidar com os sentimentos impulsivos, com a desatenção, aprender a conseguir alcançar sustentação de atenção. Então, isso é fundamental nesse processo. É interessante que, falando essa questão de será que era subdiagnosticado antes, ou seja, será que existia numa proporção de população idêntica de hoje, mas que não era diagnosticado e tal. Eu estava lembrando, sabe, outro dia eu estava pensando, lembrei de quando eu estava na escola, né, no primário, antigamente ginásio, enfim, e que havia eu me lembrei assim de várias situações de apelidos, né, um brincando com o outro, seu isso, aquilo e tal, e olhando, naquela época não se falava de bullying, né, era brincadeira e tal, né. E hoje, se eu pegar aquelas questões do passado, né, a minha turma ali, e trouxer para hoje, vai ser classificado como bullying, né? Teria até uma certa disciplina ali no ambiente escolar. Sim. Por conta dessas brincadeiras de mau gosto, né? Com apelidos às vezes bastante ruins. Mas o pessoal levava aquilo meio que empurrando com a barriga assim, tal, não se falava, né? Então, realmente, nós tivemos um programa aqui sobre transtorno do espectro autista, também foi levantar essa pergunta, porque hoje se fala muito em autismo, né? Transtorno do espectro autista, até várias leis, estacionamento, cordãozinho, tudo isso e tal. Será que não tinha tanto antes e agora tem mais? Ou será que tinha, mas não era diagnosticado? Então, em relação ao TDAH, como você está falando, a sua experiência, né, realmente existia, mas não era diagnosticado como hoje, né? Sim. Eu acho que existe também um estigma, né? Antigamente, uma pessoa que não conseguia se adequar ao meio, normalmente era chamada de louca, né? Tinham os manicômios, né? Hoje em dia, alguns transtornos... E sempre, você vai... Os mais antigos, conversa aí com sua mãe, com sua avó. Tinha alguém na família, algum conhecido, que era conhecido como aquela pessoa esquisita, por um ou outro motivo, mas que de repente não foi feito um diagnóstico, porque não tinha também, né? Mas existiam, sim, os casos que talvez não fossem, assim, parametrizados. Incompreensão, Teru. Incompreensão. Gosto de falar para os meus pacientes, para os pais, olhe com carinho, perceba, ofereça atenção. Às vezes os sintomas estão gritando, mas eu estou tão preocupado com tantas outras coisas que eu não enxergo.
Interessante, esse recado é com carinho, viu? Agora vamos falar de relacionamento. Pensa, uma pessoa com TDAH num relacionamento, será que é uma montanha-russa? Uma hora ama, outra hora não, um dia tá tudo bem, porque tem as oscilações de humor ali que a gente viu, né? Como é que é possível estar junto ali de alguém, querer muito a pessoa que está ali do seu lado, mas ao mesmo tempo, dali um pouquinho, já dá uma mudada, né? Como é que é para a pessoa que convive, para esse marido, para essa mulher, compreender as características que são típicas dessa condição para que o relacionamento caminhe bem, doutor Diego? É compreensão e incentivar essa pessoa ao tratamento. Compreensão não no sentido de desculpar o outro, de aceitar, entender, mas entender o que é realmente o transtorno, é isso? Entender realmente o que é o transtorno. Eu utilizo até um termo que é utilizado em relação à adicção, que é o amor exigente. Amo, todavia eu exijo. Que você busque tratamento, que você possa cuidar do seu sono, porque se você não dormir bem, você vai ter mais dificuldade em relação à desatenção. Eu espero que você pratique exercícios físicos, porque o exercício físico vai ajudar na regulação das neuroquímicas. Eu espero que você cuide da sua alimentação, porque você já sabe, se for um tipo hiperativo impulsivo, que você não pode ficar utilizando alimentos ou coisas estimulantes que vai trazer mais prejuízo para o sistema nervoso central. Não é verdade, doutor? Sim, E, além disso, só reforçando, realmente, porque se você tem um familiar que ele tem sintoma de TDAH, mas ele está na negação, o parente percebe, assinala, né? Olha, isso aqui não está legal, olha, está percebendo, mas você sempre tem esse tipo de esquecimento, sempre tem esse tipo de impulsividade e tal. E, não, esse é assim mesmo, isso é normal, isso passa, não se mete na minha vida e tal. Então, é o que você falou, amor exigente, quer dizer, o amor tem que ser firme, né? Não, vamos tratar. Quer que eu ajude? Quer que eu procure um profissional para você? Eu vou junto com você. Então, existe alguma hora que esse familiar que possivelmente é um TDAH e que vem negando, vem empurrando com a barriga, vem justificando, vem racionalizando seu comportamento ruim, mas que está causando estresse na família, ele tem que uma hora admitir, talvez eu tenha um problema, né? Então eu vou, tá bem, eu aceito. Eu vou lá na consulta para ser avaliado. Então esse vai ser o papel de aceitar que precisa ser avaliado, e o papel do familiar é ser firme nessa questão, porque também se deixar rolar, acaba prejudicando a todos, né? E outro ponto importantíssimo, Teru, é que o indivíduo não é o TDAH. O indivíduo ele tem o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Ou seja, não é assumir agora, personificar, eu sou o TDAH. Isso não resume tudo. Eu não consigo. Não, agora eu não consigo, eu não posso. Não. Existem inúmeras pessoas com diagnóstico de TDAH que são altamente produtivas, que encontraram caminhos neurais, que buscaram tratamento, que entenderam as dificuldades, o ambiente contribui, ajuda e que conseguem ter uma vida normal. Tá aí, faz parte da compreensão, tá? Agora eu quero saber o seguinte, homem ou mulher, o gênero vai influenciar na apresentação dos sintomas e também no diagnóstico, doutor? Sim. Interessante essa pergunta, né, doutor César? Sim. Sim, segundo o DSM-5, que é o Manual Estatístico dos Transtornos Mentais, o desatento é mais característico das mulheres, o hiperativo e impulsivo mais dos homens. Olha só. Então, estatisticamente, os homens vão ser mais agitados, vão ter a hiperatividade e as mulheres mais desatenção. Impulsivo, e parece que 6% das crianças têm TDAH. E de adultos vai de 3% a 5%, isso da população em geral. Então essa é uma questão de estatística da epidemiologia. Mas não vai ser regra. Normalmente os homens vão ter a hiperatividade e as mulheres a desatenção, mas pode... Sim, existem vários casos. Inclusive pode haver combinação, né? Pode haver combinação, que aqui nós falamos que quando há combinação, que é o desatento, hiperativo e impulsivo, realmente o tratamento precoce, se os pais perceberem, se o colégio perceber, o quanto antes levar esta criança para o tratamento, melhor vai ser o desenvolvimento, estimulação em relação à atenção, estimulação em relação à capacidade de reflexão, de pensamento,
para que aconteça a maturação que o Dr. César comentou aqui durante o programa, que é importantíssimo. Vai correr atrás do prejuízo literal aqui. Agora, dá um spoiler aqui pra gente, doutor. Como que é o planejamento desse tratamento? Envolve medicamentos? O senhor falou que é importantíssima a terapia. Como que é feito esse plano de tratamento? Existem graus: leve, moderado e grave. No grau leve é importantíssimo a terapia, estimulação cognitiva. Em alguns casos, não há necessidade medicamentosa, principalmente se houver um lar que contribui. O que é um lar que contribui? Crianças têm necessidades. Enquanto o adulto precisa dormir 8 horas de sono por dia, uma criança ela precisa dormir de 10 a 12 horas. Uma criança ela precisa de refeições de forma ali bem estipulada. Já atendi alguns casos em que no colégio a criança estava oferecendo desatenção por falta de alimentação. E neste caso não era TDAH. Olha só. Não era TDAH, porque ela não estava alimentada. Mas dentro do TDAH precisa também ter tudo bem ordenado, tudo bem ali organizado. E aí isso vai contribuir, vai ajudar nesse processo aí da criança conseguir oferecer atenção para o ambiente. Então, dependendo do diagnóstico, do grau, esse planejamento ele vai ser levado de formas diferentes. Vai se levar, sim, porque aí no caso do tipo 2, no caso moderado e grave, muitas vezes há necessidade medicamentosa, que são medicamentos como Ritalina, Concerta, Venvance, que vai ajudar na captação dessas neuroquímicas que estão um pouco meio desorganizadas, para que a pessoa consiga oferecer atenção para o ambiente ou até mesmo controlar-se em relação à impulsividade e hiperatividade. Agora, doutor Diego, o doutor César sempre traz aqui para a gente a questão dos grupos de apoio. No caso dos alcoólatras, no caso das pessoas adictas a drogas, no caso do TDAH, também existem esses grupos de apoio, porque a gente aprende tanto com os outros, né, com outras famílias. Existe isso? Existem hospitais, existem faculdades, universidades que oferecem estes grupos de apoio. E existem também profissionais na área da psicologia, na área da neurologia, psiquiatria também, que oferecem estes grupos de apoio que ajudam estes indivíduos com estas dificuldades. Inclusive, o pessoal de casa pode acessar o tdah.org.br. tdah.org.br. Ali tem informações gerais sobre esse transtorno para a pessoa, para o familiar, e tem a indicação de grupo de ajuda mútua, né? Então, tem várias cidades, existe grupo e também pode ser grupo online. Então, tdah.org.br, você acessando ali, você vai ter essas informações. E o grupo sempre ajuda, Teru, porque eu gosto. Muitas pessoas, quando eu atendi consultório, era a típica pergunta, assim, ou pergunta comum, né, de pessoas que vinham meu consultório com outros sofrimentos variados. Doutor, tem alguém que sofre como eu? Será que tem muita gente que sofre assim? Apoio na caminhada. O senhor já atendeu alguém com esse tipo de problema, né? Aí eu falo um pouquinho de epidemiologia, quer dizer, como é a estatística, né? Fica tranquilo no sentido de que muita gente sofre disso. Até eu usava a estatística da população. Olha, aqui nessa cidade, né? Nova Friburgo, ou enfim, São José dos Campos, eu atendia, a população é tantos mil pessoas. Tantos mil têm esse problema igual o seu, né? Então, quando você vai num grupo de ajuda, você vê que as outras pessoas estão sofrendo parecido com o que você está sofrendo, e você pode ver que algumas que já estão mais tempo recebendo orientação, ajuda, ela tem algumas estratégias, elas vão compartilhar o testemunho delas de como que elas estão lidando com aquela situação, e você então, você vai aprendendo, né? Então é um aprendizado de comportamento que você não sabia ter, como também tem o próprio desabafo, né? Você soltar a tua emoção, falar de como você está sofrendo por causa daquele tipo de problema. Então, esse desabafo, esse falar, isso ajuda a curar. Terapêutico, né, doutor Diego? Totalmente. Eu estou pensando o seguinte, existem esses grupos mais, vou chamar de formais aqui, mas não é essa palavra exatamente,
indicados aí pelo site que o doutor trouxe aqui pra gente, né? Mas existem grupos livres, Facebook, Instagram, né? De famílias ali. O que vocês acham a respeito disso? Um grupo que sem uma moderação, digamos assim, conduzida. Pode ser legal ou tem que tomar cuidado porque existe também muito talvez alardes, né? Ou notícias que não sejam talvez construtoras ali. Ou não? Tem gente amadora, né, que gosta da coisa, que quer tentar, até tem boa intenção de ajudar, mas eu diria assim, cuidado com o grupo que você vai entrar, porque tem que ter um coordenador que tenha experiência, que tenha gabarito, que tenha uma formação, que tenha uma referência, né? Legal. Então, é diferente. Para ser terapêutico, realmente tem que ter esse cuidado de não deixar, você não se envolver numa coisa que é mais amadora. De repente, só vai botar lenha na fogueira, não vai te dar uma luz aí no fim do túnel. Ou não vai ter estrutura para lidar com a situação um pouquinho mais complicada quando você abrir. Ou não vai saber orientar aquele indivíduo sobre o que falar, o que não falar, às vezes fala demais, aí fala coisa que não deveria falar, muito pessoal, muito privativa. Então, eu acho que, na minha opinião, o ideal é ter um grupo de apoio que tenha uma coordenação técnica. Ok, concordo. E você, está gostando de entender sobre esse assunto? Eu vou indicar aqui agora o contato do Dr. Diego, que está no Instagram como @desenvolverclinicapsico. Tá? Lá no Instagram, @desenvolverclinicapsico. Segue ele, manda um direct ali, tira sua dúvida, dá uma olhada no conteúdo que ele tem postado ali e você também vai, de repente, ter esse contato mais direto com o nosso convidado de hoje, que é psicólogo e que tem atuado nessa área já há quanto tempo, doutor Diego? Eu já estou há mais de uma década. Mais de 10 anos atendendo famílias e pessoas aí, né? Sim, atuando aí, não é? Na área da psicologia, tentando ajudar as pessoas da melhor forma possível dentro daquilo que o conhecimento me oferece. Bacana, então já sabe, né? Vamos trazer de novo o dele? Não estou vendo aqui na tela, deixa eu ver, Felipe. @desenvolverclinicapsico. É isso aí. Obrigada. O Dr. César também está nas redes, no virtual, né? Com o site doutorcesar.com, doutor por extenso, tá bom? doutorcesar.com, com assuntos variados de saúde e saúde mental sempre ao foco, né, Dr. César? Uma coisa influencia a outra, não tem jeito. Muito bem, hora do intervalo novamente. Na volta você confere aqui algumas respostas às dúvidas que vocês mandaram pra gente. Fica ligadinho que o Vida e Saúde volta já.